Então, olha só, nessa segunda parte agora, né, na continuação aí, né, do nosso conteúdo de introdução, a gente vai falar então um pouquinho da parte de inervação e também vai falar um pouquinho dos músculos da face. E por que é tão importante a gente entrar nessa correlação de inervação de músculo da face. Se eu passar do slide 16, que está no material de apoio para vocês, para o slide 17, a gente entra em membros inferiores. Não levem isso em consideração, tá? Quando eu boto material de apoio para vocês, não necessariamente eu sigo o mesmo ritmo do material de apoio. Na verdade, eu estou seguindo o mesmo ritmo do e-book. Se você for pegar o e-book lá, o e-book ele começa com músculos da face, depois músculos do pescoço, tronco, membro superior e membro inferior. E a gente vai seguir esse mesmo ritmo. Aqui está fora de ordem, mas é só eu acelerar ou desacelerar, tá? Então, antes de falar de membro inferior ou de membro superior, a gente vai falar de inervação. E aqui é importante a gente lembrar de algumas coisas. Primeiro, quando a gente fala de inervação, a gente tem que lembrar o seguinte: inervação nada mais é do que o processo de comunicação entre uma estrutura periférica e o sistema nervoso. Tá? Então, quando eu falo de inervação muscular, tá? Então, quando eu pego aqui a minha inervação muscular, o que significa que eu estou falando para vocês? Eu estou falando para vocês que esse músculo aqui, ele se comunica com o meu sistema nervoso central. Só que ele se comunica com o meu sistema nervoso central de duas formas. Ele recebe informação do sistema nervoso central e ele manda informação para o sistema nervoso central. Toda informação que ele manda para o sistema nervoso central, a gente chama de aferência. Toda informação que ele recebe do sistema nervoso central, a gente chama de eferência. Tá? Então, a gente pode falar que a aferência corresponde à sensibilidade. É a mesma coisa. Tá? Se você falar assim, um nervo sensitivo, neurônio sensitivo, é o neurônio aferente, tá? Que é responsável por transmitir informação referente à sensibilidade. E eferência corresponde à motricidade. O que significa motricidade? Informação motora. É uma informação que viaja do sistema nervoso central para a periferia. E o sensitivo, que viaja da periferia para o sistema nervoso central. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas fulano de tal é muito sensitivo, isso é bom ou ruim? Se você falar assim, nossa, mas o Jefferson é muito sensível, isso é bom ou ruim? É porque muitas vezes a gente utiliza esse termo sensível como pejorativo, né? Nossa, a Mariana é muito sensível. Cara, se você for olhar o pé da letra, que bom para Mariana que ela seja sensível. Por quê? Porque sensível significa que ela tem melhor sentido. Se eu tenho melhor sensibilidade visual, significa que você enxerga melhor do que os outros. Isso é bom ou ruim? É ótimo. Por quê? Porque quanto melhor for a sua visão, consequentemente, melhor você vai ter habilidades para desviar das coisas, para dirigir, você vai desenvolver habilidades de acordo com aquela sensibilidade. Porque a sensibilidade é uma informação que o teu sistema nervoso recebe. E a partir dessa informação aferente que o sistema nervoso recebe, é que a gente vai ter condição de elaborar o que a gente chama de respostas motoras. As minhas respostas motoras são dependentes das minhas informações sensitivas. Quanto melhor for a qualidade da informação que você recebe, melhor vai ser a tua resposta motora. Então, se eu falar, poxa, o Hugo ele tem uma sensibilidade auditiva muito apurada. Só que a gente não fala assim, né? A gente fala assim, o Hugo tem ouvido de tuberculoso, né? Ou seja, ele escuta tudo. Mas o que significa isso? Que ele tem um ouvido bom. Então é o seguinte, tem pessoas, por exemplo, que escutam uma música e tiram uma nota de violão só de ouvido. Você fala assim, nossa, você aprendeu a tocar violão como? Sozinho, eu escutava e reproduzia. Cara, na minha cabeça isso não existe. Por quê? Porque a minha audição é péssima. Como é que você fala assim, ah, Felipe, você gosta de música? Você gosta do quê? Ah, cara, pra mim assim, eu gosto ou eu não gosto.
né? Ah, gostou por quê? Não sei, cara. Eu gostei da melodia, não tem explicação. Mas tem gente, cara, que consegue identificar nota, isso, aquilo, ou seja, tem um ouvido muito mais apurado, né? Tem gente que tem uma visão muito mais apurada, consegue enxergar de longe, de perto, consegue ver coisas pequenas, sabe? Então, assim, isso é uma vantagem. Tem gente que tem um paladar mais apurado. Ah, então o cara vai ser degustador de vinhos, né? O que significa isso? Que ele vai tomar um, vai tomar outro, e pode reparar que a gustação, né, o nosso estímulo gustativo, ele é tão pequeno, a nossa representação cortical do paladar ela é tão pequena que ela é auxiliada pelo olfato. Então, né, a gente depende do olfato para sentir o gosto. Então você pode ver que numa degustação de vinho, por exemplo, o cara balança, cheira e depois bebe. Por quê? Porque o olfato complementa o paladar. Né? Agora, se pegar para mim, por exemplo, um vinho, cara, o cara pode pegar safra de não sei, cara, é tudo a mesma coisa. Né? Eu sei identificar assim, a Heineken das outras cervejas, porque é amarga. Agora, se botar Brahma, Skol, a Cristal, uma outra que seja muito aguada, tudo bem. Você fala, pô, isso aqui eu acho que não é Antártica. Isso aqui é uma cerveja mais grossa, deve ser original, alguma coisa assim. Mas se você botar cervejas parecidas, para mim não tem, né, diferença nenhuma. E tem gente que consegue, através do paladar, identificar. Que bom, porque essa pessoa ela tem um melhor paladar. Agora, vocês já devem ter passado, pelo menos na minha época, a gente não queria comer alguma comida. Ah, eu não quero comer beterraba. A minha mãe falava assim, tampa o nariz e engole. O que significa tampa o nariz e engole? Porque toda vez que você tampa o nariz, você não sente muito o gosto da coisa. Né? Vou tomar um remédio ruim, toma o nariz e engole. Tampa o nariz e engole. Por quê? Porque se não tem olfato, diminui o paladar. Por mais que seja um gosto ruim, você não vai ter uma percepção tão negativa. Do mesmo jeito, por exemplo, que quem ficou com a anosmia da Covid, ou seja, quem perdeu o olfato por causa da Covid, perdeu consequentemente o paladar. É muito comum você ver, por exemplo, pessoas que fumam muito tempo e que perdem o paladar. Falam, nossa, mas eu emagreci, eu comecei a fumar e emagreci. Por quê? Porque eu perdi o paladar. Na verdade, ele não perdeu o paladar, ele perdeu o olfato. Então, como ele tem o olfato prejudicado, prejudica o paladar. E aí, como ele não consegue mais sentir tanto gosto das coisas, aquilo que era muito saboroso para ele deixa de ter tanto prazer. Aí ele acaba comendo menos. Aí o cara para de fumar, começa a comer igual um desesperado. Por quê? Porque ele volta a sentir o gosto das coisas. Né? Pô, ele volta a ter prazer em comer. Né? Não estou falando para ninguém fumar para emagrecer, mas eu estou justificando que, uma vez que você está tirando uma coisa, você tem uma desvantagem. Então, assim, tudo que é sensitivo referente à sensibilidade. Tudo que é motor é referente à motricidade. Não confundam nunca, tá? Não confundam nunca aferência, que significa sensibilidade, com eferência, que significa motricidade. São duas coisas opostas. Tranquilo? Então, a inervação é a comunicação. Tá? Então eu vou mandar a comunicação para o músculo e vou receber a comunicação do músculo. O que o músculo pode mandar de comunicação para o sistema nervoso? Eu posso estar com dor muscular, não é isso? Então, poxa, eu estou com dor muscular, ele vai lá e avisa o sistema nervoso, está doendo. E o seu sistema nervoso vai reagir. Eu posso ter uma contratura. Então, por exemplo, eu posso estar dormindo, de repente, durante a noite eu faço um movimento muito amplo. E aí eu vou lá e faço um espasmo e faço uma contratura muscular. Vocês já tiveram isso? Contratura de pescoço, quando você espreguiça, ou às vezes você faz uma cãibra de panturrilha, quando você faz um movimento muito excessivo. Mas por que isso? Porque eu tenho sensibilidade e eu tenho motricidade nos músculos. Isso tudo é derivado da inervação. Só que, quando a gente fala de comunicação, eu tenho o meu sistema nervoso central, agora vai de vermelho mesmo, já que está de vermelho, e eu tenho o meu músculo aqui, ó. Só que eu falei para vocês que o músculo ele tem porções ou tem estruturas musculares diferentes. Que estruturas musculares são essas? Eu tenho os tendões, tendão, e eu tenho o ventre, não é isso? Isso colocando um músculo simples aqui, um músculo fusiforme, tá? O tendão, ele tem receptores. Toda a parte sensitiva é captada por receptores. Então, exemplo, os meus receptores visuais ficam na retina, são os cones e bastonetes.
Tá? Então, assim, eles vão captar luz, vão captar informação de imagem e vão mandar através do nervo óptico para o córtex occipital, para você identificar aquilo como objeto visual. Beleza? Os meus receptores musculares são no tendão, eu vou colocar em outra cor aqui para vocês. No tendão, a gente tem um receptor muscular que é chamado de órgão tendinoso de Golgi, tá? Que a gente chama de OTG. E no ventre, a gente tem o fuso muscular. Beleza? Vocês devem ter visto isso. Tá? Então, o que acontece? São receptores. O órgão tendinoso de Golgi, ele é sensível à variação de tensão no tendão. E o fuso neuromuscular, ele é sensível à variação de comprimento do músculo. Então, olha o que acontece. Eles não são receptores. Se eles são receptores, o que eles vão fazer? Se eles são receptores, eles vão mandar informação, tá, dali para o sistema nervoso central. Ou seja, eles estão captando para mandar para o sistema nervoso central. Beleza. Então, olha só. O OTG capta a tensão no tendão e manda para o sistema nervoso central. O fuso neuromuscular capta informação de variação de comprimento e manda para o sistema nervoso central. A resposta que é diferente. Toda a resposta do sistema nervoso central sempre vem em direção ao ventre, nunca vai em direção ao tendão. Toda a resposta vai em direção ao ventre. Pergunta, por que a resposta vai em direção ao ventre e não vai em direção ao tendão? Porque tendão não é estrutura ativa. Lembra que eu comecei a aula de vocês falando de estruturas ativas e estruturas passivas. O que significa estrutura passiva? Estrutura estática, não tem capacidade de adaptação. O que significa uma estrutura ativa? Uma estrutura dinâmica com capacidade de adaptação. Para que eu vou mandar uma informação motora para alguém que não tem capacidade de movimento? Entenderam ou não? Então toda resposta sempre vai em direção a quem? Ao ventre, sempre. Independente se quem mandou a informação sensitiva foi o tendão. Para quem que vai a resposta? Vai para o ventre. Quer ver fazendo uma analogia? Quando a gente sente frio em que parte do corpo? Qual o tecido do corpo responsável pela captação de variação de temperatura? A pele. Na nossa pele a gente tem receptores térmicos. Tá? Então eu tenho receptores térmicos na pele. Esses receptores térmicos captam informação de temperatura e mandam informação de variação de temperatura para o cérebro. Agora a resposta vai para onde? Vai para a pele. Eu estou com frio. A pele foi lá e avisou, né? Os receptores avisaram. Aí eu vou mandar a resposta para quem? Eu vou mandar a resposta para quem tem condição de resolver o problema. Quem tem condição de resolver o problema? Os músculos estriados esqueléticos. Quando você está com frio, você faz o quê? Desliga o ar-condicionado. Ou você coloca um casaco. Ou você coloca uma coberta. Mas a resposta ela é motora. Então a resposta eferente sempre vai em direção ao músculo. Toda eferência sempre vai em direção ou a um músculo, se eu estiver falando de somático, e se eu estiver falando de autônomo, pode ir ou para o músculo liso ou para a glândula também. Então, quais são os órgãos efetores que vão responder? Músculos e glândulas. Se eu estou falando de músculos estriados esqueléticos, eu estou falando de sistema nervoso somático. Toda eferência em sistema nervoso somático sempre vai para músculo estriado esquelético. Tranquilo até aqui? Só que, olha só, o OTG é sensível à variação de tensão no tendão. Então, toda vez que o OTG é excitado, ele vai lá e avisa o sistema nervoso central. Olha, está acontecendo um aumento de tensão no tendão.
Se está acontecendo um aumento de tensão no tendão, o tendão pode romper, certo? Se o tendão pode romper, o músculo vai lá e manda uma informação para o ventre. Aí, o músculo não, perdão, o sistema nervoso começa a mandar informação para o ventre. Qual é a informação que esse sistema nervoso vai mandar para o ventre? Para o ventre contrair ou para o ventre relaxar? Para o ventre Para relaxar. relaxar. Por que para relaxar? Porque se eu contrair, eu aumento ainda mais a tensão. Aí eu posso romper. Então, se o ventre relaxa, a tensão no tendão diminui. Então, eu posso colocar que a resposta ao OTG vai ser sempre uma resposta de relaxamento. A resposta ao OTG. Beleza. Agora, quando essa informação viaja pelo fuso, ela está viajando levando informação de variação de comprimento. Variação de comprimento para mais ou para menos, não interessa. Variou o comprimento por tempo, é variação de comprimento, até vou botar aqui, variação de comprimento barra tempo. Por quê? Porque a variação de comprimento, se ela for lenta, o fuso neuromuscular não é acionado. Então, quando eu tenho uma variação de comprimento, e essa variação de comprimento ela é rápida, ou seja, ela é muito rápida, eu vou lá e vou mandar uma informação para o músculo. Qual é a informação que eu mando para o músculo? Para o músculo contrair ou para o músculo relaxar? A resposta aqui vai ser para o músculo contrair. Então, eu vou ter uma contração. Felipe, por que contração? Na verdade, a gente chama isso aqui de um espasmo de defesa. É como se o seu músculo contraísse para dar um intervalo de tempo até o sistema nervoso entender o que está acontecendo. Exemplo disso, um torcicolo quando você faz durante a noite. Fui espreguiçar e fiz um movimento de alongamento muito grande. Quando o seu sistema nervoso percebe aquele estiramento muito fora do comum, o que ele faz? Espasmo. Isso a gente chama de espasmo protetor. É como se ele falasse assim, para tudo, pera aí, deixa eu entender o que está acontecendo com esse músculo. Aí, à medida que ele vai percebendo que não foi nada demais, ele vai gradativamente relaxando. Já viram o jogador que tem câimbra no futebol? O que os outros atletas vão lá? Pega o pé dele, vai colocando no lugar e tudo. Para quê? Para mandar informação para o sistema nervoso. Falou, ô amigão, não é nada, não tem nada acontecendo aqui não, é só fadiga, tá? Relaxa aí. E aos pouquinhos aqui, aquele excesso de contração, ele vai cessando. O que é importante vocês saberem então? Que quando a gente fala de receptores musculares, a gente tem o fuso neuromuscular, tá? Que está relacionado então, que está posicionado no ventre. O fuso neuromuscular ele vai ser sempre sensível à variação de comprimento da fibra muscular. Variou rápido para mais ou para menos, o fuso neuromuscular vai mandar o músculo, então, contrair. Nome disso, espasmo protetor. Por isso que a gente nunca deve fazer uma atividade física sem aquecer a musculatura. Porque quando você aquece, você recruta unidade motora e você prepara o músculo para o movimento. Quando você faz um movimento súbito, às vezes o seu sistema nervoso não está esperando aquele movimento. Qual é a consequência disso? Consequência daquilo é espasmo protetor, que dependendo da intensidade do espasmo, pode gerar distensão, ou seja, ruptura de parte das fibras. Agora, quando a gente trabalha com técnicas de alongamento, contrai e relaxa, mantém e relaxa, hold e relax, tem várias técnicas de alongamento. O que eu quero gerar? Relaxamento, não é isso? Ganho de comprimento. Toda vez que eu quero gerar ganho de comprimento, eu estimulo quem? Órgão tendinoso de Golgi. Então, todas as técnicas que são chamadas, aqui no Rio de Janeiro, aqui não, eu estou em Belo Horizonte hoje, mas no Rio de Janeiro a gente chama de técnica de energia muscular. Em outro lugar chama de contrai e relaxa. Tem gente que chama de mantém e relaxa. Tem gente que chama de hold e relax. Não interessa, é tudo a mesma coisa, a fisiologia é a mesma. Toda vez que eu trabalho um alongamento, boto um músculo em posição de alongamento, aí eu chego lá, boto o músculo em posição de alongamento e peço uma contração dele, eu estou estirando, aumentando a tensão do tendão com o estiramento. E depois, ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse tendão, esse músculo e pedindo para o músculo encurtar. Só que eu faço uma contração isométrica. O que acontece no tendão?
aumenta a tensão no tendão. Tem aumento de comprimento de fibra? Não. Se não tem aumento de comprimento de fibra, fuso neuromuscular não trabalha, ou seja, não é ativado. Então não vai ter encurtamento. Então, se eu trabalho uma contração no final do arco de movimento, uma contração isométrica, eu potencializo a ativação do OTG e a consequência disso é maior relaxamento. Então a gente pede, contrai 3 segundos, relaxa, contrai 3 segundos, relaxa, contrai 3 segundos, relaxa. Aí você vai num outro ponto de alongamento. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, outro ponto de alongamento. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, terceiro ponto de alongamento. E para. E para por quê? Porque se você continuar contrai, relaxa, uma hora você vai rasgar o músculo. Então a gente tem que respeitar também que o músculo tem uma capacidade de distensibilidade e, consequentemente, eu não posso forçar esse músculo até o final, tá? Mas, toda vez que eu penso, por exemplo, Felipe, mas eu fui na praia e vi um cara fazendo um alongamento balístico. É aquele cara que está fazendo, por exemplo, bota o pé lá em cima e fica lá, né, fazendo um movimento rápido. Ele está alongando? Não, ele está encurtando. Por quê? Porque se ele está fazendo movimento rápido, ele está estimulando fuso neuromuscular. Toda vez que eu estimulo fuso neuromuscular, eu tenho como resposta a contração. Mas Felipe, ele pode fazer alongamento balístico? Pode. Mas com que intenção? Com a intenção de aquecer e não com a intenção de relaxar. Entenderam ou não? Então, se eu vou preparar para atividade física, eu posso fazer um aquecimento, eu posso fazer um alongamento balístico, eu posso fazer qualquer coisa que estimule a contração. Então, exemplo, hoje em dia vai começar um jogo de futebol. Antes de começar o jogo de futebol, os jogadores vão lá e aquecem. Eles fazem movimentos parecidos com o que eles vão fazer durante o jogo, só que com uma intensidade menor. Qual o objetivo disso? Recrutamento de unidades motoras. Então, quanto mais unidades motoras eu tenho, ou seja, mais fibras musculares eu tenho contraindo ao mesmo tempo, lembra dos sarcômeros? Quanto mais sarcômeros contraem ao mesmo tempo, consequentemente maior e mais organizada vai ser a contração do músculo. Isso inibe, né, ou evita lesão muscular. Por quê? Porque eu tenho todas as fibras trabalhando ao mesmo tempo, consequentemente eu divido esse trabalho por todas as fibras. É diferente de eu ter uma fibra trabalhando e outra fibra parada. Aí eu tenho uma fibra sendo sobrecarregada e outra não. Isso aumenta a tensão sobre a fibra que está trabalhando, sobre a fibra que está sendo sobrecarregada. Consequência disso, então, aumento de chance de lesão muscular, distensão muscular e ruptura muscular. Agora, Felipe, terminou o jogo, terminou o treino, aí ele vai colocar gelo, se ele tiver um processo inflamatório, ele vai fazer um alongamento leve, porque ele já tem estresse, já tem microlesões, né? Mas agora eu estou recuperando, quero ganhar comprimento de fibra porque ele está encurtado. Aí eu vou estimular quem? Estimular o meu OTG. Por quê? Porque o órgão tendinoso de Golgi, então, é o grande responsável, então, quando a gente fala aí quando a gente está falando, então, de receptores musculares, é o grande responsável, então, por mandar informação de variação de tensão e, consequentemente, gerar uma resposta que vai ser uma resposta, então, de tensão ou de relaxamento. Tá? Então isso é importante vocês lembrarem. Essas são as aferências e as eferências musculares. Só que ainda aqui, quando a gente está falando de aferências e eferências musculares, a gente ainda tem um outro tópicozinho para falar. Que esses nervos que estão conduzindo, eles podem ser nervos espinhais, mas também podem ser nervos cranianos. Lembram dos nervos cranianos? Já viram? Na anatomia 1, na anatomia 2, vocês devem ter visto. A gente tem 12 pares de nervos cranianos, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro e 12º pares cranianos. E eles têm uma diferença muito grande. E a gente tem 34 pares
Desculpa, se não me engano, não sei, agora estou fazendo uma confusão, se são 34, se são 36, mas são 34 pares de nervos espinhais. Não sei se. Não tô lembrando, agora estou fazendo uma confusãozinha, mas não sei se são 33, 34 pares de nervos cranianos, tá? Vou botar aqui 33, tá? Eu acho que são 33, desculpa. Depois eu confiro lá e corrijo aí para vocês o material. Mas eu tenho aqui vários pares de nervos cranianos. De nervos espinhais, perdão. Esses nervos espinhais, eles saem do espaço entre uma vértebra e outra, tá? E eles vão para os músculos periféricos. Os nervos cranianos, eles são diferentes, ó. Eu tenho o primeiro par, que é o óptico. Eu tenho o segundo par, que é o óculo motor. Eu tenho o terceiro par, que é o troclear. Eu tenho o quarto par, que é o perdão, desculpa. Cometi um gafe aqui de novo. Tá? Primeiro par não é o óptico. Eu tenho o primeiro par, que é o olfatório. Eu erro, vocês não falam nada, né? Segundo par, óptico. Terceiro par, óculo motor. Quarto, troclear. Quinto, trigêmeo. Sexto, abducente. Deu uma falhadinha aí, mas voltou, né? Sexto par, abducente. Sétimo par, facial. Oitavo, vestíbulo coclear. Nono, glossofaríngeo. Décimo, vago. 11º, acessório. 12º, hipoglosso. Felipe, eu tenho que saber todos os pares cranianos? Tem que decorar. Tá? Qual é a grande diferença entre pares cranianos ou nervos cranianos e nervos espinhais? Nervos espinhais, eles vão ser obrigatoriamente mistos. Felipe, o que significa um nervo ser misto? Ele é aferente e eferente. E a aferência e a eferência estão relacionadas à mesma estrutura ou mesmo segmento. Então vocês devem ter estudado, não sei se vocês já viram, dermátomo, miótomo e o que a gente chama de esclerótomo. Esclerótomo. Tá? O que é o dermátomo? Dermátomo é uma região da pele inervada por um determinado nervo espinhal. Tá? Então eu tenho dermátomo de C5, dermátomo de C6, dermátomo de C7, dermátomo de C8, dermátomo de T1 e assim vai. Tá? Eu tenho vários dermátomos. Então, como é que a gente faz avaliação de nervo espinhal, por exemplo? Eu posso fazer uma avaliação sensitiva, pego um pincel e passo numa parte do corpo. Toda parte do corpo tem uma representação de um nervo, é representada por um nervo. Então, quando eu estou fazendo um teste por dermátomo, eu estou fazendo um teste sensitivo. Pego o pincel e passo. E aí, se eu passo e tem sensibilidade de um lado, tem sensibilidade do outro, significa que aquele dermátomo está íntegro. Ou seja, eu tenho informação tátil de um lado e do outro, né? Porque o pincel ele vai dar uma informação tátil. E mais, essa informação tátil, então, ela é simétrica e ela vai estar viajando pelo nervo. É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, e ligar uma... Mesma coisa não, né? Fazendo uma analogia, mas eu estou ligando aqui o meu abajur. Toda vez que eu aperto o botão, o abajur tem que ligar. Se o abajur não ligar, ou ele está fora da tomada, ou o fio está arrebentado, ou tem algum problema com o abajur e com a lâmpada. Entenderam ou não? Mas o que tem que estar acontecendo o tempo todo? A carga elétrica tem que estar passando de um lado para o outro o tempo todo, sempre. Tá? Então, se é sensitivo, dermátomo, tá? Sensibilidade representativa. Dermátomo significa representatividade do nervo na pele. Miótomo significa representatividade do nervo espinhal no músculo, ou seja, os músculos que são inervados por um determinado nervo espinhal. Então eu vou ter o miótomo do bíceps,
Eu vou ter o miótomo do tríceps, eu vou ter o miótomo dos flexores de mão, o miótomo dos extensores de mão, e assim vai. E esclerótomo, tá? Significa as estruturas articulares inervadas por um determinado nervo espinhal. Então, quando a gente faz o teste, normalmente a gente testa dermátomo e miótomo. Faço um teste sensitivo, aferente, dermátomo, e faço um teste motor, eferente, né? Ou seja, de motricidade aí, relacionado diretamente ao músculo. A gente não testa muito o esclerótomo porque a gente vai estar, quando a gente testa músculo, a gente vai testar movimento e diretamente a gente vai estar relacionado com alguma articulação. Mas o que vocês têm que lembrar? Todo nervo espinhal vai ser obrigatoriamente misto, sempre. Já os nervos cranianos, eles podem ser só sensitivos, podem ser só motores ou podem ser mistos. Entenderam? Essa é a grande diferença. E mais, os nervos cranianos, eles podem ser sensitivos para uma coisa e motores para outra. Ou seja, não tem nada a ver. Então, olha só. Nervo olfatório, primeiro par craniano. Ele é sensitivo, motor ou misto? Sensitivo. Está relacionado ao quê? Ao olfato. Então, ele pega a informação do bulbo olfativo e leva a informação do bulbo olfativo para o córtex. Eu tenho resposta, né, para motora para ele, para o bulbo olfativo? Não. Então, ele é só sensitivo. Nervo óptico é só sensitivo. Capta a informação visual e leva a informação visual para o córtex. Nervo oculomotor, nervo troclear e o nervo abducente são só motores. São os três nervos relacionados à motricidade ocular, tá? Sendo que o oculomotor é o principal responsável pela motricidade ocular. Tá bom? Então, quando a gente fala de motricidade ocular, principal responsável, nervo oculomotor, terceiro par craniano. Só que o troclear também faz movimento de elevação horizontal, né? de abdução horizontal, tá? E o abducente faz movimento de abdução dos olhos. Todos os outros movimentos, então, são determinados, então, ou todos os outros músculos, né, que geram movimento no globo ocular são inervados pelo nervo oculomotor. Quando eu penso no trigêmeo, aí a gente dá uma olhada com mais carinho. Por quê? Porque o trigêmeo é um nervo misto. Ele é o grande responsável pela sensibilidade da face. Então, o nervo trigêmeo, sensibilidade da face. E ele também é responsável, desculpa, ele também é responsável pelo controle motor do músculo masseter. Tá? Então, toda vez que eu falo do trigêmeo, eu penso na sensibilidade da face e na motricidade do músculo masseter. Aí você pode pensar, Felipe, mas o masseter, ele não é um músculo da face? A gente chama de músculo da face, perdão, a gente chama de músculo da face os músculos relacionados com a mímica facial. Então, o masseter não é responsável pela mímica facial. O masseter é responsável pela mastigação. Então, ele não é classificado como músculo da face. Masseter, temporal e o bucinador, eles estão diretamente relacionados ao processo de mastigação. Eles não entram em músculos da face. Então, toda a sensibilidade dos músculos da face e da face, ela é captada pelo nervo trigêmeo. Então, se eu passar um pincelzinho na testa, aqui embaixo, aqui, a gente vai ter a gente vai perceber, então, sensibilidade na face. Essa informação sensitiva está viajando pelo nervo trigêmeo. Se o indivíduo tiver uma neuralgia do trigêmeo, o que ele vai ter como consequência? Ele vai ter uma alteração de sensibilidade na face, dor na face, uma disestesia. Consequentemente, ele vai ter dor. A neuralgia do trigêmeo dizem que é uma das piores dores que podem ter. Por quê? Porque na neuralgia do trigêmeo, a pessoa não consegue encostar o rosto em nada. Então, ela não consegue dormir. Quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela sente choque. Né? Ou seja, então, é muito desagradável, porque ela tem uma alteração de sensibilidade.
Agora, quando a gente pensa no nervo facial, o nervo facial, diferente do que muita gente pensa, ele também é misto. Mas ele é responsável pela motricidade dos músculos da face. Que músculos da face? Músculos da mímica facial. Todos os músculos da mímica facial. Tá? Não vou passar hoje para vocês, mas tem lá na apostila, eu estou sem a imagem aqui. Mas se eu pegar músculo frontal, músculo corrugador, orbicular dos olhos, né? Palpebral, elevador de lábio superior, elevador do ângulo da boca, depressor do lábio inferior, depressor do ângulo da boca, mentoniano, risório, zigomático maior, zigomático menor, prócero, orbicular da boca, transverso nasal, todos esses músculos são inervados, perdão, são inervados pelo nervo facial, tá? Ele que leva essa informação motora. E além disso, ele também é responsável por estimular, tá, as glândulas lacrimais e por inibir as glândulas salivares. Então, olha só como é que ele tem uma outra função, então. Ele vai ter uma função no sistema nervoso autônomo, uma função sensitiva. Ele vai ser o grande responsável por estimular, tá, a produção de lágrima, tá, as glândulas lacrimais, e por inibir as glândulas salivares. Então, quando o cara tem uma paralisia facial, o que, que acontece? Ele tem um ressecamento do olho e ele tem uma produção excessiva de saliva. Então, além da assimetria de face, ele vai produzir muita saliva e pouca lágrima. Qual é o grande problema na paralisia facial? O grande problema na paralisia facial é que esse ressecamento no olho pode gerar uma alteração, uma úlcera de córnea, que dependendo do tempo pode levar o cara à cegueira, tá? Então isso aqui, nervo facial. Depois o nervo vestíbulo coclear é um nervo sensitivo. O nervo vestíbulo coclear é um nervo sensitivo e está relacionado a duas coisas. Ele tem a porção vestibular, tá? A porção vestibular está relacionada ao equilíbrio e a porção coclear está relacionada à audição. E nesse meio termo aí entre cóclea e o vestíbulo, a gente tem também o labirinto interno, né, do ouvido interno, ou seja, a labirintite está diretamente relacionada também com disfunção aí do nervo vestíbulo coclear. Beleza? Depois disso, tá? A gente ainda pode ter... Depois disso, a gente ainda vai ter aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Peraí. Tá. Depois disso, a gente ainda pode ter o nosso glossofaríngeo, tá? Que vai inervar a região da faringe e da laringe. Ele vai ser misto também, porque ele vai ser sensitivo e motor, tá? A gente vai ter o acessório, que inerva, né, a musculatura do pescoço, principalmente o trapézio e fibras superiores, e vai pegar alguns outros músculos do pescoço, como o platisma também. Então, ó, ele é um músculo, né, o trapézio é um músculo espinhal, é um músculo esquelético, mas que ele é inervado, né, por um nervo craniano. Então a inervação dele sai lá do encéfalo, né? E a gente vai ter o hipoglosso, que vai inervar a língua. E aí eu pulei o vago, que está aqui para vocês, porque o vago ele é um músculo tão importante que o vago... Músculo não, perdão. O vago é um nervo tão importante que o vago é o nervo responsável pela inervação do coração. Lembra que eu falei? O coração ele é independente. Beleza, ele é independente, mas mesmo sendo independente, ele recebe informação. Tá? Ele recebe informação para quê? Acelerar e desacelerar. Então ele é inervado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, através do nervo vago. E o que o nervo vago vai levar de informação, então? O nervo vago vai levar informação para esse coração acelerar ou desacelerar. Tá? Então, se eu perco o nervo vago, eu não perco só a inervação do coração. Eu perco a inervação do coração, eu perco minha capacidade autônoma de controle respiratório. Então, o vago está associado à respiração,
tá? A controle respiratório, controle de temperatura, a homeostase corporal. Então, quando a gente fala assim de nervos cranianos, o nervo craniano mais nobre que a gente tem, quando a gente fala de nobreza de estruturas, é o nervo vago. Por quê? Porque ele está relacionado às estruturas mais nobres. Controle de homeostasia, controle de centro respiratório no bulbo, controle de frequência cardíaca. Né? Então, tudo isso aí está relacionado diretamente aí ao nervo vago. Tá? E aí, só para fechar aqui para vocês, como eu fechei com a outra turma, a gente terminou falando de paralisia facial. Pessoal, o que é paralisia facial? Aí todo mundo vem à cabeça o seguinte: nossa, paralisia facial significa paralisia dos músculos da face, certo? Errado. Facial. Eu tenho algum músculo na face que chama músculo facial? Não. Eu tenho músculo frontal, né? Então, eu vou paralisar o músculo facial. Peraí, para aí. Que músculo é esse? Né? Não tem músculo facial. Eu tenho músculo frontal, orbicular, corrugador, próxero, risório, zigomático maior, menor, elevador do lábio superior, depressor, mentoniano e assim vai. Então, toda vez que eu falo paralisia facial, eu estou falando paralisia do nervo facial. Que normalmente, né, o nervo facial, então, é o sétimo par craniano. E ele sai, ou seja, ele não sai, nenhum nervo craniano sai da medula espinhal. Os nervos cranianos saem do tronco encefálico. E o nervo facial sai da ponte. Ou seja, é como se o corpo do meu neurônio estivesse localizado na ponte e depois ele projeta o axônio direto para os músculos da face, tá? Então, eu posso ter uma paralisia facial que a gente chama de paralisia facial central ou uma paralisia facial periférica, quando eu tenho lesão do nervo, tá? E aí os principais tipos de lesão são axoniopraxia. O que é uma axoniopraxia? Axoniopraxia é uma compressão do axônio. Exemplo, todo mundo já teve axoniopraxia aqui, com certeza. Exemplo de axoniopraxia, dormir em cima do braço. Você dorme em cima do braço, quando você acorda, o seu braço parece que não é parte do seu corpo. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo às vezes eu acordo, aí eu fico balançando o braço e não sinto, balanço para baixo, aí de repente ele começa a ter uma parestesia, começa a formigar e começa a voltar. Ou seja, eu tive uma axoniopraxia, uma compressão temporária, mas volta depois. Agora, eu posso ter uma axoniotimese, quando eu tenho uma ruptura desse axônio, ou posso ter uma neurotimese. Timese significa ruptura, sutura. Então, eu posso ter uma sutura de alguns axônios que compõem aquele nervo, e aí eu vou ter um prejuízo que já vai ser definitivo, mas vai ser parcial, e eu posso ter uma neurotimese que vai ser um prejuízo definitivo e total, tá? Felipe, uma axoniopraxia, uma compressão pode causar uma neurotimese? Pode. Quando? Quando essa compressão demorar muito tempo. Então, por exemplo, o cara dormiu em cima do braço, só que ele dormiu bêbado. Ele comprimiu, mas ele comprimiu. Ele nem acordou, porque ele estava tão bêbado que ele não acordou. Então, ele ficou tanto tempo comprimido que gerou isquemia. E essa isquemia, depois, ela gerou morte do neurônio, dos axônios todos e, consequentemente, do nervo. Então, ele vai ter recuperação? Não vai ter recuperação. Agora, voltando aqui para a paralisia facial, o que vocês têm que lembrar? Paralisia facial não é paralisia do músculo. Paralisia facial é paralisia do nervo. Então, eu posso ter uma paralisia facial central ou posso ter uma paralisia facial periférica. O que significa paralisia facial periférica? Pessoal, o que significa sistema nervoso central? Toda a parte do sistema nervoso que está localizada dentro da calota craniana ou dentro da medula, ou dentro da coluna vertebral, ou seja, encéfalo e medula, não é isso? Então, toda vez que eu penso em paralisia facial central, eu tenho que pensar que a estrutura que está comprometida está no sistema nervoso central.
Toda vez que eu penso em paralisia facial periférica, que é a mais comum, eu penso em quem? Quem é sistema nervoso periférico? Quem é sistema nervoso periférico? O nervo. Felipe, mas aí tem gente que confunde. Felipe, mas nervo craniano é periférico? Todo nervo é periférico. Todo, sem exceção. Não interessa se ele é craniano ou se ele é espinhal. Todo nervo é uma estrutura que compõe o sistema nervoso periférico. Então, toda vez que a gente fala de paralisia facial periférica, eu estou falando então que a lesão acometeu quem? O axônio do neurônio. Ou seja, o axônio ou algum axônio, alguns axônios ou todos os axônios do nervo facial. Beleza? Felipe, o que seria então a paralisia facial central? É quando o cara tem uma lesão na ponte. Por quê? Porque lá na ponte fica o corpo do neurônio. E aí quando o cara tem uma lesão na ponte, exemplo, o cara tem um acidente vascular cerebral e esse acidente vascular cerebral é na ponte. Então esse acidente vascular cerebral que gera uma isquemia na ponte pode matar o corpo desse neurônio. Se esse neurônio morreu o corpo, o que acontece com o axônio? Perde a função, consequentemente paralisia facial. Só que aqui ele vai ser uma paralisia facial central. Tá? Então, central significa que acometeu uma estrutura do sistema nervoso central, periférico significa que acometeu uma estrutura do sistema nervoso periférico. Quem é a estrutura do sistema nervoso periférico? O nervo facial. 95% das paralisias faciais estão relacionadas ao nervo facial. Então, são consequentemente periféricas, graças a Deus. Por quê? Porque a paralisia facial periférica ela tem um prognóstico muito bom. Tá? Quase todos os pacientes que têm paralisia facial periférica recuperam espontaneamente, com fisioterapia, sem fisioterapia ou apesar da fisioterapia. Felipe, por que apesar da fisioterapia? Porque a gente pode dar um estímulo certo, você ajuda o paciente a melhorar. Se você não ajudar, ele vai melhorar sozinho, só que vai demorar mais tempo. Agora, você pode dar um estímulo também errado. E se você der um estímulo errado, ele vai piorar. Por quê? Porque os movimentos vão voltar, só que ele vai voltar cheio de movimentos desorganizados, que a gente chama de cincinesias. Então, exemplo disso, nunca peçam para um paciente que tem paralisia facial mascar chiclete. Ah, mas mascar chiclete vai estimular de forma desorganizada. Toda vez quando ele voltar, então, porque quando você manda o paciente mascar chiclete, ele vai mascar chiclete do lado bom ou do lado ruim? Do lado bom, ele vai jogar sempre pro lado bom. Então ele vai gerar uma assimetria muscular entre um lado e o outro. E quando o outro lado da face voltar, o que acontece? A face continua torta. Por quê? Porque ficou um lado mais forte do que o outro. Iris, quer fazer pergunta? Professor, questão de estresse, por exemplo, assim, às vezes tem tipo uma tremedeira involuntária no rosto. Tem alguma coisa a ver com a paralisia? Não. Quando você tem esses tremores musculares, faciais ou palpebral, ele está relacionado a cansaço, tá? Então, assim, já que você falou de estresse, o estresse é bom ou ruim? Todo estresse é bom, tá? Então a gente não tem que levar o estresse como uma coisa ruim. Mas o que significa o estresse? O estresse é quando você tem o seu pico de cortisol. E quando eu tenho pico de cortisol, o estresse ele serve para te deixar em estado de alerta. Então, para você estudar, você tem que ter um estresse, ou seja, você tem que estar alerta. Se você não está estressado, consequentemente, o que acontece? Você não tem nível de atenção. Então, isso vai te prejudicar. Então, se eu preciso estudar, eu preciso de estresse. Para ir para a academia, eu tenho que estar motivado, então eu tenho que estar estressado. Agora, quando a gente fala assim, fulano de tal está estressado, o que a gente está querendo dizer? Que ele está muito tempo em estágio de alerta. Então, quando você passa a estar muito tempo em estágio de alerta, aquilo que era para ser benéfico passa a ser ruim. É a mesma coisa que atividade física, é bom ou ruim? É bom,
Mas se você exceder também, ela passa a ser ruim. Aí você passa a ter danos da atividade física, que pode ter cãibra, eu posso ter uma distensão muscular, posso ter algum problema articular. Então, normalmente, o estresse ele pode causar esse cansaço, fadiga, que na face, como a gente tem músculos muito pequenininhos, a gente pode gerar o que a gente chama de fasciculação. Quem nunca ficou cansado e quando vai estudar ou quando vai ler, você força um pouco a vista e às vezes você está parado e a pálpebra parece que está vibrando. Já sentiram isso? Que a pálpebra está vibrando? O que você tem que fazer para parar de vibrar? Fecha o olho e vai descansar. Por quê? Porque não adianta forçar. Significa que você chegou ao teu limite daquilo ali. É a mesma coisa. Se você estressou uma musculatura, você tem que parar, dar um intervalo de repouso, de descanso. Eu sempre falo, a gente está fazendo intervalos aqui ó, de 1 hora, né, de 20 minutos para uma aula que foi de 2 horas. Agora a gente vai estar quase 1 hora de aula de novo. Vocês estão cansados? Óbvio. Vocês aprenderam tudo que eu falei hoje? Claro que não. Mas aí vocês têm um vídeo, tem um material de apoio. Qual que é a ideia? A ideia é repetir, olhar de novo, fazer as anotações. Na aula que vem, tirar a dúvida. Felipe, não entendi isso, não entendi aquilo. Vamos revisar isso, vamos revisar aquilo. Olha, você falou aquilo e depois quando eu fui ver o material, o vídeo de novo, eu fiquei com uma dúvida. Aí eu pergunto para você, por que você não ficou com dúvida hoje? Porque a sua atenção não é mais a mesma de quando a gente começou a aula. A sua atenção já é outra. O seu nível de atenção agora já está baixíssimo, perto de quando a aula iniciou. Entendeu? Então, assim, a gente já vai diminuindo o nível de atenção. E às vezes, quando você vê uma segunda vez, você fala, caramba, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, vocês já viram aquela série Dark? Sim ou não? Ninguém gosta de série? Não, eu não vi essa série. Tá. Quase não assisto série. Não assisto série? Eu também não gostava de assistir, não. Mas aí quando eu tive um problema de saúde, eu tive que ficar tanto tempo em casa que eu vi todas as séries. E essa série eu achei muito interessante, que ela tem um negócio de buraco do tempo. Só que ela fica assim, é uma série tão louca, porque ela fica indo e voltando no tempo. Aí o menino fica indo no tempo, faz uma viagem no tempo, depois ele é adulto, depois ele volta, depois ele é filho do pai dele, depois ele é pai do avô dele. Cara, vai virando uma confusão. Negócio, por quê? Porque é como se tivessem vários tempos paralelos e esse cara viajar de um tempo para cá, do tempo para cá, e ele se vê em momentos diferentes. Ele e todas as pessoas. Então, por que eu estou falando disso, por exemplo? Eu até brinco com meus alunos. É a mesma coisa que você tentar entender uma série dessa sem você ver o primeiro. Então, Felipe, eu tô vendo Harry Potter e o cara começa, mas eu não vi o 1 e o 2, vou ver o 3. Porra, o que você vai entender? Nada. Porque você não viu o 1 e 2, como é que você vai entender o 3, que é a continuação daquilo? Né? Então, assim, você já entra viajando. Então, a mesma coisa eu falo para vocês de sistema muscular e de anatomia. Muita gente tem dificuldade em anatomia, tem dificuldade em cinesiologia, tem dificuldade em biomecânica, porque não sabe o quê? Porque não sabe o básico. Tá? Então, se você não sabe o básico, consequentemente, você vai ter dificuldade depois em disciplinas aplicadas. Felipe, eu tenho dificuldade para entender, fisioterapia neurológica. Por quê? Porque você não sabe nada de sistema nervoso. Se eu não entendo sistema nervoso, como é que eu vou entender neurologia? Entendeu? Como é que eu vou entender a patologia se eu não entendo como é que funciona o sistema normal? Então, tudo isso é muito importante que a gente fale, que a gente converse. Né? Então, é a mesma coisa que eu falar para vocês. Poxa, eu vou estudar informática. A gente começa a estudar informática estudando hardware, ou seja, as peças do computador. Então eu tenho que saber qual é cada uma das peças, para que cada peça funciona, qual é a função de cada peça. Depois você vai estudar o resto. Então você sabendo o seguinte, se você sabe qual é a função de cada peça, quando dá um problema do computador, o cara já fala, opa, isso aí deve ser problema do processador, isso aí deve ser a memória RAM, isso aí deve ser problema do HD. Mas por que o cara sabe daquilo? Porque ele conhece. Então ele conhece o básico para depois estudar o avançado. Se você não sabe anatomia, como é que você vai estudar cirurgia? Né? Se você não sabe anatomia, como é que você vai estudar patologia? Porque a patologia é uma disfunção. Você não sabe nem qual é a função. Então fica tudo confuso. E aí a pessoa tenta ficar decorando e não faz um link.
Se você sabe anatomia e sabe fisiologia, anatomia estudo da estrutura, fisiologia estudo do funcionamento. Se eu sei anatomia e sei fisiologia, é só eu aplicar depois. Nossa, o cara está apresentando isso, isso e isso. É uma disfunção. Aí eu vejo quem é responsável por fazer, por executar aquelas funções. Tal estrutura. Então, tal estrutura está com problema, porque aquelas funções relacionadas àquela estrutura têm um problema. Então, quando a gente está fazendo avaliação de face, por exemplo, eu vou testar os músculos da mímica facial. Se eu tenho uma alteração de mímica facial, desvio de face, eu tenho uma paralisia facial. Aí eu tenho que saber, essa minha paralisia facial, ela é central, ou seja, ela acometeu o tronco encefálico e a ponte, ou ela é periférica e acometeu só o nervo. 95% dos casos é periférica, recupera sozinho, com, sem ou apesar do fisioterapeuta. Eu sempre brinco desse apesar do fisioterapeuta, porque eu sempre falo com as pessoas o seguinte, não sabe mexer, não mexe. Esses dias eu tive um aluno de educação física que falou, Felipe, mandou uma mensagem para mim, Felipe, eu peguei um paciente, cara, um paciente não, né, um aluno da academia, que o médico dele, cardiologista dele, já liberou ele para fazer atividade física, mas ele já infartou 2 vezes, colocou safena, fez isso, tem aquilo, não sei o que lá, posso trabalhar com ele? Eu perguntei, você sabe trabalhar? Você entende de infarto e de cardiologia? Ele falou, não entendo nada. Eu falei, então passa para outro, senão você vai matar ele. Não é isso? Por quê? Porque se eu não sei, eu não mexo. Agora, se eu sei tratar, eu vou tratar paralisia facial, eu vou tratar paciente cardiológico, eu vou tratar paciente respiratório, eu vou tratar paciente de ventilação mecânica. É claro que a habilidade e competência a gente vai adquirindo, tá? E os outros 5%? Os outros 5% são de paralisia facial central. Essa paralisia facial central, então, ela tem um acometimento na ponte. Normalmente está relacionado ou com doença neurológica, tipo esclerose múltipla, mas normalmente ela está relacionada com isquemias, ou seja, com acidentes vasculares isquêmicos na ponte. E esses acidentes vasculares isquêmicos, eles matam o corpo do neurônio e, consequentemente, tem um comprometimento. Qual é a grande diferença clínica? A paralisia facial periférica é irreversível, ou seja, o paciente vai ficar com sequela a vida toda. A paralisia facial central, na maioria dos casos, está relacionada à otite, que é a inflamação do ouvido interno. Então, quando eu tenho uma inflamação, eu tenho edema. Então, eu tenho inflamação do ouvido interno, faço um edema, e aquele edema, então, gera uma compressão. Tá? Ou seja, eu tenho uma compressão do nervo. A partir do momento que eu tenho uma compressão, eu gero uma axoniopraxia. Felipe, qual é o principal tratamento para a paralisia facial? Tratar a otite. Então, se a causa é a otite, a primeira coisa, quem comprimiu o nervo? Né? Foi o edema causado pela infecção de ouvido interno. Então, a primeira coisa que você vai fazer, tirar o edema de ouvido interno. Então, o cara vai no otorrinolaringologista, trata a otite. Tratou a otite, descomprimiu o nervo. Agora eu dependo de um tempo para que esses axônios desse nervo eles remielinizem e, consequentemente, retomem a sua função. Felipe, quanto tempo demora isso? Depende de pessoa para pessoa, depende da plasticidade neural de cada um. Normalmente varia de 3 a 6 meses. Talvez a Mariana leve 3 meses para se recuperar de uma paralisia facial e fique perfeita, e talvez eu demore 6 meses. Mas por quê? Porque o meu organismo é assim e o organismo dela é diferente do meu. Então, cada organismo tem um tempo de reação, cada organismo tem um tempo de resposta. Beleza? Com isso, a gente termina aqui falando da nossa parte de introdução. Tá? E aqui é onde está membro inferior, na verdade a gente não vai ver membro inferior agora. Na nossa próxima aula, a gente vai estar discutindo, então, membros superiores. Tá? Então a gente vai começar com músculos dos membros superiores, músculos do pescoço, tá? Que vai ser o nosso próximo encontro, beleza?